Olá pessoal, conforme eu tinha combinado com vocês, fazendo um vídeo assíncrono para colocar mais algumas informações importantes para a gente fazer a nossa planta baixa. Então pessoal, do ponto que nós paramos, tá? Nós já tínhamos definido a distribuição das paredes, certo? Nós já tínhamos definido a posição das aberturas de portas e janelas, além dos vãos, e fizemos o detalhamento da janela da sala de estar, a porta da sala de estar e a janela do banheiro que está acima do plano de corte, então ela foi representada com linha tracejada. Lembrando que a linha tracejada é só na esquadria e no vidro. A parede vai ser com linha forte de fora a fora, porque é realmente uma parede cortada pelo plano de corte. Aqui, abaixo da janela, interceptou somente a parede. O que vai estar faltando é o seguinte: aqui no nosso desenho de um trabalho de um semestre anterior, o que vai estar faltando é fazer o restante das representações de portas e janelas, lembrando que a janela aqui tem que ser tracejada, como nós fizemos, não como está aqui, né? Então vai ser tracejada, não esqueçam. Nós vamos fazer a representação do mobiliário fixo, só o mobiliário fixo, não precisa representar a cama, criado mudo, sofá, mesa, não precisa. Tá? Só o que é fixo, o que a gente encontra quando chega numa casa, numa edificação comum, tá? Então a gente tem a pia, o vaso, o chuveiro, tanque de lavar roupa e a bancada da cozinha. Não precisa representar a geladeira nem mesmo o fogão. Podemos representar só essa bancada aqui. Ok? Não esqueçamos de fazer a representação das portas, da simbologia das portas e janelas, lembrando que essa circunferência aqui tem tamanho, tá? Então olhem lá o nosso slide 82, em que nós temos, o que nós temos? O tamanho padrão das nossas simbologias. Então essa circunferência que vai ser parte da simbologia de portas e janelas tem 8 mm de diâmetro e o texto tem que ter 3 mm de altura. Nós temos que indicar também a denominação do ambiente, sala de estar, dormitório 1, dormitório 2, com as áreas correspondentes, o mesmo valor que vai estar lá na planta, no PDF, e logo abaixo o nível de piso, certo? No nosso PDF a gente tem um nível de piso espalhado, né? Vamos deixar o nosso nível de piso junto da denominação e da área. Esse nível de piso, a nossa circunferenciazinha vai ser bem maior do que está aqui nesse exemplo. Como é que vai ser? Vamos ver. O nível de piso, ele em planta tem essa circunferência aqui, certo? Com um diâmetro 5 mm. E o nosso texto também tem 3 mm de altura, certo? No caso, ele vai ficar a 1,5 mm da linha, dessa linha que eu vou prolongar aqui. Ok? Vamos prolongar aproximadamente 12 mm, 15 mm aqui, certo? Isso a norma não informa, vai ser em função do quanto que nós vamos ter de texto. Nós vamos precisar também representar as linhas de corte. Então nós temos aqui a linha de corte BB, a linha de corte AA. Por onde eu passo, professor? Passo igual de acordo com o que está no PDF? Pode ser, certo? O que a gente pode fazer é evitar essa coincidência aqui, ó. Eu posso passar o meu plano de corte um pouquinho antes aqui do final dessa parede, certo? Fica um pouco melhor representado do que nesse exemplo que nós temos aqui. Lembrando que no PDF e nesse desenho nós temos a nomenclatura antiga do limite da identificação do plano de corte. Então a gente não vai utilizar essa simbologia. Nós vamos utilizar a simbologia da norma, que é exatamente essa aqui, tá? A marcação de corte, certo? Então eu tenho o que? Eu tenho essa circunferência com diâmetro 12, certo? Eu tenho o texto menor com 2 mm, o texto maior com 3,5 mm.
E aqui a gente faz o fechamento com um triângulo, certo? Isósceles com dois ângulos a 45 graus pegando na tangência da nossa circunferência. A gente preenche essa área aqui por fora da nossa circunferência. E quais são essas informações aqui? De acordo com a norma, pessoal, nós temos o seguinte. A indicação desse número de baixo é o número do desenho na folha. Como é que vai ficar? O número que está na parte de cima é o número da folha. Para a nossa indicação lá na planta, nós vamos ter o seguinte. O número da folha que vai ter a representação do corte vai ser a folha 2, a prancha 2. Okay? Esse número abaixo vai ser o número da representação do desenho de corte nessa folha 2. Como é que nós temos a nossa folha 2? No nosso gabarito do Moodle, nós temos na folha 2 o corte AA é o desenho 2. Então, nós vamos ter o seguinte. Na representação do corte AA, nós vamos ter folha 2, certo? E no corte BB, também folha 2 aqui em cima. Os dois números de cima vai ser 2. Já nesse número de baixo, nós vamos ter o número do desenho correspondente. O corte AA é o desenho número 2. Ó, número 2. O corte BB é o desenho número 3. Então nós vamos ter o seguinte. A numeração do desenho para o corte AA vai ser 2 aqui embaixo, então vai ser 2 e 2. E para o corte BB vai ser 3. Então o número da folha vai ser 2 e o número do desenho na folha vai ser 3. Então o corte BB a gente indica dos dois lados, de um lado e do outro, o corte com o número 2 aqui e 3 embaixo. Não vai ter B, tá? Deixa o B para ficar lá na folha do corte mesmo. E aqui, para o corte A, a gente vai ter o número da folha que vai apresentar o corte é 2. E o número do desenho do corte AA vai ser 2. E a gente não coloca nenhuma letra aqui na indicação do corte. Nós precisamos também considerar a representação do título do desenho, planta baixa, escala 1/50. Isso também tem dimensões de acordo com a norma. Nós temos aqui a nossa circunferência com 12 mm, texto com 5 mm de altura. O texto principal, 5 mm, distância entre os textos 3 mm e 3 mm no texto da escala, correspondente à nossa escala. O acesso. Onde que nós vamos ter o acesso na nossa planta? O acesso vai ser só na porta principal, a nossa P1, que dá acesso à sala de estar. Então a gente precisa desenhar o nosso símbolo de acesso. A gente faz aqui por cima dentro da nossa varanda. O nível de piso fica aqui junto do título, né? Então não vai ficar aqui. E nós vamos ter a representação do acesso. A representação do acesso pela norma tem essas dimensões: 12 mm a circunferência externa. Nós temos a marcação da setinha através dos pontos centrais da nossa circunferência, 45 graus, certo? Para cada lado. E aqui a espessura da base da seta 4 mm. Distância para o texto 2 mm, o próprio texto 3 mm. Isso aqui não existe, né? Isso é só a identificação do tipo de símbolo. E a gente vai escrever acesso com letra maiúscula. Outra informação que nós precisamos considerar, que não está nem no exemplo do vídeo, nem no exemplo PDF, tá? É a indicação do norte. Nós podemos fazer nessa posição aqui, vocês podem escolher qual é a indicação, qual é o lado que eu vou estar indicando. Vamos apontar para cima o nosso norte. E o símbolo do norte vai ser esse aqui, norte verdadeiro, diâmetro 22 centímetros de diâmetro dessa circunferência. Aqui, de forma semelhante ao acesso, nós temos os nossos traços, tá? Que passam os pontos médios aqui da circunferência, ultrapassa um pouquinho, cerca de 2 mm. A gente tem essa altura naturalmente de 10, ângulo de 45 graus, distância para o texto 2 mm e o texto 5, ok? E a
indicação N de norte verdadeiro. Então a gente precisa fazer essa representação também na folha. Fazemos a cotagem de acordo com o que nós temos aqui, lembrando que as medidas são em metros, não em centímetros, certo? Então, se eu tenho 325 aqui no PDF ou no vídeo, eu vou colocar 3,25. A unidade é em metros, ok? Isso eu vou indicar também na legenda. A unidade vai ser metros, não centímetros, certo? A prancha ou folha vai ser 1 de 4. É a primeira folha de 4 total, certo? A escala vai estar indicada aqui e na legenda, certo? Não esqueçamos também da tabela de esquadrias, o quadro de esquadrias. Vai ser igual ao que a gente tem lá na planta, podemos colocar aqui nessa posição ou acima da legenda. Não vamos esquecer de indicar aqui centímetros e colocar de acordo com as dimensões e os valores que nós temos lá no PDF. Não vamos esquecer de fazer a projeção numeral, certo? A gente não chegou a fazer na nossa planta, ok? E vamos fazer, tá, de acordo com o que nós temos o restante. Também precisamos fazer a nossa achura de piso impermeável, o piso molhado. A gente tem na cozinha e no banheiro. Não vamos esquecer de fazer na área de serviço também, ok? Também é uma área molhada, então a gente vai fazer também a área de serviço. Não vamos esquecer também de fazer a interrupção da achura no arco de varredura das portas, certo? O armário embutido eu posso fazer e também fazer a abertura da achura para não ficar embaixo do texto. Vamos colocar o nível de piso sempre junto da identificação e da área. O texto tem que ser maior, uma altura maior do que está aqui, não precisa representar a mesa. Essa achura de piso molhado nós podemos fazer uma diagonal aqui, tá, pessoal? A gente pode fazer como foi feito aqui, mas a gente pode também fechar com uma diagonal aqui, a interrupção da nossa achura de piso, ok? Fica em função do que vocês acharem melhor, tá? Vamos interromper a achura de piso aqui também, certo? Título do banheiro, eu posso colocar aqui a identificação do compartimento com área. Eu posso omitir esse nível de piso, porque eu já não vou ter a divisão de nível aqui na abertura da porta, e eu coloco só a identificação do nível de piso aqui no box com -3, maior do que está aqui, de acordo com a norma, certo? Faço a posição da porta do box, simples, ok? E é basicamente isso que a gente precisa representar, certo, pessoal? Não esqueçam de todos os valores, façam uma checagem, ok? E aí nós vamos ter a representação da nossa planta para a próxima aula. Na próxima aula, tá, pessoal, a gente pode checar, tirar dúvidas para finalizar esse desenho. Ok? Então tá, pessoal, até a próxima aula.